Olá pessoal, estamos de volta com mais um Dicas do Greb, dessa vez com o Adobe Photoshop, e vamos falar sobre guias de alinhamento e as guias inteligentes, né? Então as guias servem para que a gente possa ajustar o conteúdo com margens específicas, margens semelhantes, distanciamentos, organize melhor o nosso conteúdo. Então, porque muitas vezes muitos usuários trabalham com o Photoshop não só para a questão de retoque fotográfico, né, para edição de fotos, criam layouts diversos, né? E trabalhar com alinhamento vai deixar tudo mais organizado, certo? Trabalhar com os alinhamentos vai deixar todo o seu conteúdo mais organizado e assim, consequentemente, seu layout mais bonito, certo? Então, vamos direto à prática aqui para a gente entender melhor o que nós vamos trabalhar aqui, né? Então, esse é um arquivo que já está pronto, até uma cópia aqui, está achatado já a camada. Então, é um arquivo que nós vamos finalizar, vai ser esse arquivo aqui, certo? Então, eu estou com ele aqui, a camada de fundo está pronta aqui, então todos os demais conteúdos estão todos misturados aqui. Então, nós vamos organizar mais ou menos dessa forma aqui, certo? Utilizando as guias. Então, uma das primeiras coisas que eu faço depois de conferir o documento, então quando eu vou trabalhar com documentos diferentes, é que verificar se minha régua está exibindo em milímetros, em pixels, qual unidade que eu estou trabalhando aqui na régua, né? Porque você pode estar com um documento numa unidade e a régua está em outra unidade. Então eu deixo esse documento, eu vou trabalhar em pixels, certo? Então deixo marcado aqui pixels. Se tiver milímetros, ó, vai estar com outra informação, né? Deixo em pixels. E as guias nós podemos rapidamente criarmos guias puxando aqui da régua, guias horizontais, guias verticais. Então observe que quando a gente puxa e vai movendo, o cursor de posição, o indicador de posição, né, vai mostrando em que local está a guia, né? Então 0 do ponto X, certo? Negativo aqui, porque, né, o eixo XY, né, nós lembramos um pouquinho de matemática, né? Então, estou com a guia na posição 0. Então, conforme eu for movendo, ele vai mostrando onde está a minha guia. Está aqui na posição 800 pixels. Esse meu documento aqui, ele tem 800 por 800 pixels. Então, eu quero com 30. Para movimentar guias já posicionadas, você tem que vir para a ferramenta seleção, ativa a ferramenta seleção, e aí sim você pode movimentar guias já selecionadas. Então, ao clicar na ferramenta seleção, nós podemos mover guias já existentes, guias já posicionadas, certo? Para eliminar uma guia, você pode arrastar essa guia para fora. É uma forma rápida de você trabalhar com guias. Trabalhar de forma mais precisa com guias, então nós utilizamos visualizar, nova guia. Eu quero uma guia vertical na posição 30 pixels. Eu quero uma guia na posição 770 pixels. Na horizontal, 30 pixels. Na horizontal, 770 pixels. Então, criei aqui as minhas guias que vão me dar uma margem, né, para eu não colocar conteúdo muito próximo da margem. Então, observando aqui o nosso modelo de layout. Então, veja, tem um logo, fica no canto esquerdo. Então, para selecionar o logo, eu posso fazer de algumas formas, como você já sabe, né? Eu posso, se eu organizar minhas camadas, muito bem, eu tenho muitas camadas, e se eu nomear as camadas, fica mais prático, né? Para nomear, dá 2 cliques, então é só nomear a camada. Você digita logo Adobe. A partir do CS6, se eu teclar Tab, ele já passa para a próxima camada. Se eu teclar Shift Tab, ele vai para a camada anterior, a que está por cima, né?
de uma forma bem prática, você sai renomeando as suas camadas. Então você criou um monte de conteúdo, esqueceu de renomear as camadas, então você vai renomeando e teclando Tab até teclar Enter e aí ele volta para a edição normal. Então eu seleciono no Adobe. Uma dica aqui, aproveitando, eu posso segurar Ctrl, clicar na camada que eu desejo. Ó, cliquei na camada caixa, vou clicar de novo na camada Adobe. Uma outra opção, se eu marcar aqui ferramenta seleção, marcar aqui seleção automática, quando eu clicar no conteúdo ele já vai selecionar a camada, selecionou a camada fundo, e aí você pode mostrar aqui a caixa de contração, de aumento da camada, de transformação da camada, a caixa de transformação da camada. Ok, mas eu não gosto de fazer isso aqui, não gosto de fazer isso aqui, então clico aqui, eu gosto de trabalhar com o Ctrl. Posiciono aqui, veja, ele gruda, ó, perceba que ele gruda aqui na guia, certo? Então bacana, né, trabalhar com guias. Mas eu quero mostrar uma outra coisa, o que é mais importante nesse vídeo aqui, eu quero mostrar outra coisa bem interessante, que são as guias inteligentes. Então, o que são guias inteligentes? São guias que vão mostrar alinhamentos, certo? Entre os objetos. Ó, começa a mexer, veja que vai aparecer, começa a aparecer, ó, veja, essa linhazinha rosa, certo? É uma guia inteligente. Agora, alinhado a quê, né? Depende de que ajuste você fez. Então, nós vamos aqui novamente no menu visualizar, o ajustado a marcado. Eu vou ajustar a quê? A guias, as camadas, a limites do documento. Então, normalmente eu coloco tudo. Você pode trabalhar alinhado somente as guias, por isso que ele colou, né, o ajuste, alinhar as camadas, alinhar também limite do documento. Então marco tudo e observe, conforme você vai mexendo, ó, veja, ele vai posicionando aqui as guias inteligentes. Então vamos alinhar aqui o logo, vamos pegar a caixa, colocar ela aqui centralizada, veja, vamos pegar aqui o texto da descrição, ó, ele está centralizando aqui com o logo e está posicionando ali alinhado. Eu vou alinhar aqui a guia, veja que está alinhado com o logo também. Vamos pegar aqui a barra de preço, alinhar aqui. Vamos pegar aqui o parcelamento, texto do parcelamento, colocar centralizado. Veja que bacana, ó, centralizou na vertical, tá vendo? Se eu puxo mais para cá, ó, veja, alinhado lá embaixo com o texto, alinhado aqui com a guia. Vejam que bacana, né? Vou pegar aqui o preço, ó, alinhado à esquerda com a barra. Vamos pegar aqui o cifrão, alinhado à esquerda, né? Então, Ctrl, ponto e vírgula para eliminar as guias. Vejam. Conteúdo bem alinhado, certo? Bacana, né? Então essa é uma dica muito interessante para você trabalhar com alinhamentos. Então o uso de guias inteligentes. Dessa maneira você vai poder percorrer os objetos alinhando uns aos outros nas camadas de uma forma mais prática, né? Principalmente quando você trabalha com visual sem tanta necessidade de medidas precisas, né? E uma coisa bacana são programas como Photoshop, podem ser criados macros, extensões, né? Então no caso do Photoshop trabalha muito extensões, programas da Adobe trabalham com umas extensões. Então um carinha lá criou uma extensão muito bacana, né? Vamos remover as guias, vou apagar todas as guias. E olha só que extensão bacana, né? A extensão é essa aqui, vou mostrar o site.
é a extensão Guide, certo? O site é guideguide.me, certo? Você vem aqui, baixa a extensão, ela funciona para o CS5, CS6 e CC, certo? Eu vou até atualizar o meu depois, tá? Minha extensão. Você, depois de baixar a extensão, você vai no gerenciador de extensões do Adobe e instala ela, certo? A minha já está instalada aqui, certo? O processo de instalação é simples, você vai instalar. Depois de instalar, você vai no Photoshop, vai em Janela, Extensões e vai ativar aqui Guide, né? A extensão Guide. Que ela está com ela aqui, né? E veja que bacana. Então nós podemos definir margens, guias automaticamente margens. Eu vou deletar aqui para a gente fazer todo o processo desde o início. Ó, eu posso colocar guias no centro horizontal e centro vertical de forma bem rápida, né? Eu posso definir as margens de topo, ó, 30, 30, 30, 30. Como minha unidade aqui da régua está em pixels, então ele automaticamente vai assumir essa unidade aqui. Dou um clique aqui no botão, ó, pronto, rapidamente ele já aplicou as guias com 30 pixels, na posição 30 pixels de distância aqui da borda. Eu quero dividir isso em 3 colunas com 3 linhas. Ele dividiu. Veja que bacana. Como eu apliquei margens, ele dividiu a partir da margem. Observem só. Veja. Certo? Vou arrastar aqui. Ó, é o mesmo tamanho. Tá? Mesmo tamanho. Tá? Então, viu que bacana? Aqui. De acordo com que quando você aplica margens, define margens aqui pelo Guide, então quando você cria uma divisão aqui de colunas e de linhas, então ele assume que você quer trabalhar dentro do espaço que você margeou, certo? Além de você poder definir a largura de coluna, espaçamento entre as colunas, certo? Isso é muito interessante. E você pode também, digamos, salvar configurações, certo? Salvar configurações. Digamos que eu tenho essas minhas guias aqui salva, certo? E eu sempre vou trabalhar com esse formato aqui de 30 pixels de margem, 3 colunas e 3 linhas. Então eu posso salvar essa configuração aqui. Eu clico em salvar, dou um nome, né? Guias padrão. Confirmo aqui. Pronto, ele vem para guias, para a abazinha de sets, né? E está aqui, guias padrão, ok? Então eu estou com um novo documento, abrir, ó, vamos abrir, abrir novo, pixels, colocar aqui 500 por 500 pixels, 72 dpi, RGB, ok. Então vou trabalhar aquele mesmo padrão de guias. Então venho aqui, guias padrão, aplico, pronto, de forma prática, rápida, sem nenhuma complicação, certo? Vou remover aqui as guias. E outra coisa interessante aqui, ó, se eu faço uma determinada seleção, faço uma determinada seleção e venho aqui aplicar guias, ele vai aplicar as guias na seleção, ó, veja, ele deu a margem de 30 pixels, dividiu em 3 linhas e 3 colunas, né, de onde você selecionou. É bacana? Então, valeu pessoal, esse foi mais um Dicas do Grab, certo? Curtam o nosso vídeo, assinem o nosso canal e até uma próxima. Valeu pessoal, obrigado.